É engenheiro industrial apaixonado por marketing. Durante 5 anos dividiu-se entre Portugal e Suécia, país no qual reforçou a sua formação. Foi consultor na IBM e professor assistente na área de logística. Regressado a Portugal, trabalhou 6 anos na gigante internacional L'Oréal. Hoje é diretor da Barbo Portugal, sendo já a 4ª geração da família a liderar os destinos desta empresa que existe há nada mais, nada menos do que 105 anos. Neste episódio do É a Comunicar que nos entendemos, recebo na rubrica Vida de Empresário Diogo Barbo. Olá viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? A marca Barbo, para a maioria de nós, será sinónimo de tintas e está obviamente correto, mas não só. O grupo, criado em 1920, atua hoje no setor das tintas, claro está, mas também em vernizes, argamassas de construção e revestimento de embalagens metálicas, madeira e cortiça. Ou seja, a sua atividade abrange os segmentos da construção civil, decoração e também da própria indústria no geral. Em Portugal, a Barbo trabalha para todos os canais de distribuição, desde o revendedores especializados de tinta, grande distribuição online e lojas próprias. Tem 19 pontos de venda de norte a sul do país. E ao leme desta atividade está o Diogo Barbo, diretor-geral da empresa em Portugal. Diogo, seja muito bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Muito obrigada desde já aqui pela sua presença. Obrigado, Marta, pelo convite. Eu começo por lhe perguntar, e recuando aqui um pouco à sua infância, qual é a primeira memória que tem da Barbo enquanto marca, enquanto empresa? É uma pergunta, para mim, pessoalmente, às vezes um bocado difícil de distinguir, não é? Aquilo que é enquanto empresa consumidora, enquanto alguém que faz parte da família. Mas eu diria que há 2 momentos distintos, um pela graça e outro pelo impacto que tem ao dia de hoje na nossa atividade, e começava por este segundo, que é, eu lembro-me, e já mais velho, com cerca de 16 anos, se não tenho erro, de um dia pensar que bom que é eu ter muito contacto com tinta e com cor, mas nunca ter percebido bem o impacto que aquilo poderia ter na vida de uma pessoa. Eu lembro perfeitamente que mudei a cor do meu quarto, que era um casca de ovo, para um cinzento claro com um toque de azul. Fiz o processo de escolha de cor, como qualquer consumidor, com as suas dificuldades e o que isso acarreta. Não fui eu que pintei, não dormi nessa noite no meu quarto, voltei no dia a seguir e lembro perfeitamente, como ainda fosse hoje, de me deitar na cama, olhar para o quarto e pensar: uau, isto tudo mudou. E desde então que esse sentimento me persegue, porque o sentimento de perceber que alguém que tem tanta proximidade com tinta como eu, só depois de pintar é que percebi o impacto que a cor pode ter, porque não se mudou nada, não se mudou a mobília, a cama, o tapete, simplesmente só se mudou a cor da parede, e perceber o impacto que isso pode ter na vida das pessoas foi um momento determinante para mim enquanto consumidor, que também tolda muito aquilo que é a nossa visão enquanto marca de fazer com que as pessoas se sintam em casa em qualquer lugar. A cor tem essa capacidade. Tem mesmo, sem dúvida. Que partilha tão boa. Obrigada, Diogo. E ainda hoje assim é para qualquer um de nós, não é? A cor de facto tem um impacto brutal naquilo que sentimos, na forma como, né, como perspectivamos o sítio em que estamos, faz realmente imensa diferença. Passou pela IBM, pela L'Oréal, deu aulas. O seu percurso teve ainda a inspiração da escola alemã, onde estudou, e também da Suécia, país no qual viveu e trabalhou, como expliquei ali na introdução. Em que medida que este trajeto foi importante na hora de ingressar na Barbo, sendo que, e corrija-me se estiver enganada, começou como responsável de canal de vendas, correto? Exatamente, na parte da promoção. Sem dúvida que aquilo que nos faz enquanto pessoas, que é todo o nosso trajeto até o momento em que tomamos decisões, tendo em conta o contexto que temos, parte desse contexto é o caminho que nós fizemos até lá. E aí mencionou 3 pontos-chave no meu desenvolvimento enquanto pessoa e trabalhador, que foi a componente da escola alemã, que me leva a todo um pensamento mais orientado em engenharia e toda a minha paixão por física e matemática, por um lado. Por outro lado, toda a minha parte enquanto pessoa, de formação também artística e de gostar muito desse lado. E por isso é que se vê aí também no meu percurso um bocado esta dicotomia dos 2 lados, que é estudar engenharia, ser professor assistente de logística, fazer consultoria na IBM,
que depois culmina como primeiro emprego de maior longevidade, marketing, ou seja, nada a ver. Porque é uma a constante dialética interna entre a parte importante da estrutura de engenharia e a parte importante da criatividade e da emoção, que é para aquilo que nós trabalhamos, que é para as pessoas. E foi isso que desde muito cedo me aconteceu. Foi, enquanto era professor assistente de logística, pensar: eu quero estar mais perto das pessoas, eu quero ter um impacto direto. E foi aí que percebi que o marketing seria o caminho, e com isso a estratégia que o marketing traz para chegarmos aos consumidores, que esse é o nosso objetivo final, também ao dia de hoje, na Barbô, que foi isso que eu percebi que era o grande ângulo que tínhamos aqui, de olhar para o mundo da construção, que tipicamente não é um mundo muito sexy, vamos ser muito sinceros, mas para quem trabalha neles, vê que há um grande potencial da forma como é que nós trabalhamos, orientado ao consumidor, e é isso o nosso ponto de partida para o caminho que estamos agora a fazer na Barbô, que já leva 65 anos e temos mais 100 para avante. É focado 100% no consumidor e o que isso acarreta. A partir de quando é que assumiu, em concreto, a função de diretor-geral da Barbô Portugal? A meio de 2023. Ok. E pronto, já temos aqui algum tempo de tração, digamos assim, de adaptação ao cargo, e a pergunta é um bocadinho inevitável, Diogo, que é: quais os principais desafios que este cargo de liderança lhe traz, tendo em conta aqui dois vetores? Por um lado, 105 anos de história e de família, e por outro, um mercado cada vez mais digital, cada vez mais globalizado. Diria que a resposta, eu acredito que seja bastante similar a muitos entrevistados que passaram aqui, que é a velocidade da inovação e a velocidade com que as coisas acontecem cada vez mais no mercado, e com isso tentar adaptar essa velocidade, que é o que o consumidor pede, mais uma vez. O consumidor é que manda e diz e dita onde é que deve ser o caminho. E nós vamos atrás ou abrimos caminho para que o consumidor encarrile naquele caminho que nós acreditamos deve ser o futuro da construção e das tintas. Mas associar isso a 105 anos de história, 105 anos de trabalho e toda uma estrutura já pré-existente. E é este balanço entre a velocidade que o mercado pede e a velocidade existente na organização, temos que encontrar um bom ponto de confluência dos dois para permitir às pessoas, que todas as pessoas que trabalham connosco e os nossos parceiros, que se adaptem a novas formas de trabalhar que o consumidor pede, que tem que ser o mais rápido possível para conseguirmos dar o produto e o serviço que esse mesmo quer que aconteça na sua casa. Neste momento, o Diogo lidera uma equipa de quantas pessoas, direto ou indiretamente? Ou seja, no total, a Barbô tem quantos colaboradores? O grupo Barbô como um todo tem 350, sendo que a Barbô Portugal tem 150 colaboradores. Ok. Como é que a empresa integra aqui, no caso ficando na Barbô Portugal, que é o cargo que tutela diretamente, portanto, como é que se integra aqui os diversos canais? Ou seja, temos aqui desde revendedores especializados, grande distribuição, lojas online, pontos de venda próprio, enfim, como é que isto se organiza e integra para oferecer uma experiência de marca consistente? Ou seja, como é que isto tudo se organiza? Muito bem. Vamos do geral para o particular. Tudo organiza-se para dar resposta a uma necessidade. Necessidade esta, acho que deixei muito claro até agora, que é o consumidor final. Okay? Nós todos os intervenientes do mundo da construção, trabalham para satisfazer necessidades do consumidor final. Necessidade dessa que nós acreditamos, segundo a nossa visão, que é todos eles se querem sentir em casa em qualquer lugar. Quando dizemos isto é em casa, na sua própria casa, onde mais de 80% dos portugueses têm casa própria, ou também na rua, no restaurante, no trabalho. Porque a cor tem essa capacidade de fazer sentir em casa. Depois, todos os canais existem para dar resposta a isso. Ou seja, tanto temos um canal muito direto como online ou as nossas lojas próprias que vendem diretamente ao consumidor final, como temos o nosso próprio canal de lojas ou o nosso canal de revenda, que é um canal que nós acreditamos de forma muito vincada desde há muitos anos, que é a experiência das parcerias dos revendedores especialistas locais na sua terra que conhecem o seu consumidor, como também o mass market. Todos eles servem para ser um veículo de chegarmos ao consumidor final. E nós temos este discurso juntamente com os nossos parceiros, que é, e dizemos muito abertamente, antes de pensarmos em nós, Barbô, ou nós, o teu parceiro vendedor, nós temos que pensar em quem é o nosso consumidor final. Então estes canais existem para chegarmos àquilo que o consumidor final diz. Não, eu prefiro comprar, não quero comprar online, quero comprar num ponto de venda físico, no meu local não tenho a minha casa, no meu local de residência. Não temos lojas próprias, não temos online, temos um parceiro especialista em quem nós promovemos esta relação ao máximo para dar vazão e dar resposta a essa necessidade. Ou temos algum
consumidor que diz, não, eu quero é comprar ao domingo porque não tenho outra alternativa. Não temos nenhuma loja aberta, quer em revendedores, quer nas nossas lojas próprias abertas ao domingo. O Mass Market, sem dúvida, que é um one-stop shop que satisfaz essa necessidade. Ou seja, todos os canais existem com o propósito de satisfazer a multiplicidade de necessidades do consumidor que se quer sentir em casa. Perfeito. Diogo, claríssimo. Não sei se sabe, mas hoje em dia é quase uma lei em que todas as entrevistas têm que ter uma pergunta sobre inteligência artificial. E, portanto, está na ordem do dia. A Barbo lançou um serviço digital que funciona como uma espécie de decorador online, com recurso a IA. Como é que surgiu esta iniciativa? Se nos puder também explicar um bocadinho melhor em que é que consiste e quais são então os benefícios para os clientes. Muito bem. Então, tudo parte, de novo, da necessidade de fazer com que as pessoas se sintam em casa. Acho que aqui a tónica é muito clara da obsessão da nossa visão e tenho que repeti-la porque, efetivamente, é aquilo que nós acreditamos piamente. E o que sentimos também é que existe uma grande dificuldade e entrave também emocional das pessoas sentirem, nós temos isto estudado, que é a dificuldade número 1 dos nossos consumidores, é terem a dificuldade em perceber se devem avançar ou não devido à escolha da cor. A escolha da cor é a problemática número 1 no momento de escolha de uma casa. Então o que sentimos foi que, em vez das pessoas que andam a consultar, em número 1, a nível de decoração, o Pinterest, uma rede social orientada com grande foco na decoração, nós queremos fazer com que as pessoas tenham o seu próprio Pinterest, ou seja, que a sua própria casa seja o espaço onde conseguem ver a forma como aquilo conseguiria estar redecorado. É essa a nossa obsessão, já não tens que olhar para um influencer, ou tens que olhar para uma revista, como é que a tua própria casa pode viver. Isto espoleta e elimina a barreira de, eu não estou a olhar para uma casa abstrata, é a minha casa. Eu sei que aquilo é possível. E daí, essa ferramenta acabou por nascer, que é um decorador pessoal para o próprio espaço, onde nós tiramos uma fotografia à nossa casa, definimos o estilo com que queremos decorar, seja moderno, contemporâneo, zen, aquele estilo que mais se identifica à pessoa, e com a imagem de base mais o estilo que a pessoa seleciona, vai gerar sugestões de como é que a casa podia ser redecorada. Quer de um ponto de vista da organização da casa e móveis, quer de um ponto de vista também singular, se assim o quisermos, só de cor. Qual é que está a ser a receptividade das pessoas a esta ferramenta, Diogo? Sem dúvida que é algo que vem com muito espanto e de perceberem, uau, a minha casa, mais do que a ferramenta em si, o que nos dá prazer é ver, uau, a minha casa pode ser isto. Porque nós vemos as ferramentas não pela ferramenta em si, mas sim no interesse e no brilhar dos olhos que aquilo despoleta. As pessoas quando percebem, a minha casa pode ser diferente. E a partir daí geramos toda uma nova conversa. E nós vemos isto num tipo de cliente que tipicamente vemos como não estando tanto ligado à decoração, mas mais à construção pura e dura, que é o próprio empreiteiro, que muitas vezes também nós já usamos a ferramenta para mostrar, depois de pintar isto vai ficar assim. E é bom de ver pessoas em que têm uma orientação muito orientada à obra, de querem ter o seu trabalho concluído para satisfazer a necessidade de obra, perceberem que aquilo também pode ser uma ferramenta que os ajuda a mostrar como é que o projeto vai ficar para os seus clientes finais. Portanto, ver que existe aceitação não só naquilo que é o nosso cliente target e o consumidor final, mas também nos intervenientes do processo, é espetacular perceber que nós estamos a ajudar ao processo de traduzirem as casas em sítios onde se conseguem sentir em casa. O Diogo exporta, o grupo, o Barbo exporta para 26 países. A pergunta é inevitável, até porque é que o seu pelouro, que é qual é a importância e o peso do mercado doméstico? Ou seja, Portugal ainda é um dos principais focos? Sem dúvida. O mercado português é e sempre será para nós um foco principal onde nós temos claro que queremos ser líder de mercado, não só por toda a nossa história de 105 anos que nos permitiu trazer até aqui e de servir como base de sustento e ponto de partida para novos destinos, e é por isso que ao dia de hoje ainda soma a maioria da nossa cota de vendas. Queremos continuar a expandir internacionalmente, também o assumimos publicamente, ainda recentemente o dissemos publicamente em entrevista, mas sem nunca descurar o mercado interno. Nós até vemos o mercado interno português como aquele onde nós temos, ao dia de hoje, um maior contacto, porque temos mais pessoas, é onde nós conhecemos melhor a cultura, para inclusive, quando fazemos primeiros testes de lançamento de novas ferramentas, como é o caso aqui da ferramenta de inteligência artificial decoradora, de testar primeiro em Portugal antes de expandir para outros mercados. Portanto, é um foco principal da nossa estratégia, continua a ser um sítio onde queremos apostar para ser número 1 e certamente vai sempre ser parte do nosso legado e do nosso futuro.
Ok. Diogo, já falou nisto há pouco, a atividade da empresa está intrinsecamente ligada ao setor da construção. Sabemos que existe aqui um déficit de parque habitacional, mas ao mesmo tempo um Certo. déficit de empresas de construção capazes de dar resposta aos projetos e de equilibrar aqui a oferta com a procura. Portanto, isto provoca, todos sabemos, é a lei da oferta e da procura, a lei do mercado, isto provoca preços elevadíssimos, traz profundos desafios económicos, tanto do ponto de vista macro como micro. Enfim, qual é aqui a sua perspectiva para o setor e de que forma é que a Barbour está preparada para responder aos desafios socioeconómicos que tanto no mercado B2B como sobretudo no B2C enfrentam? Eu sei que têm vários preços, várias entradas de gama, pode explicar aqui um bocadinho como é que, enfim, também qual é a sua Claro que sim. perspectiva sobre este tema tão delicado? É uma boa palavra e juntaria ao delicado tão importante, porque acho que é difícil imaginarmos um sítio onde nos sentimos mais seguros e mais confortáveis na nossa própria casa, se pomos em causa a forma de gestão que temos até à data e esta afinidade que as pessoas têm com a sua própria casa e estamos a mexer neste modelo, quer de um ponto de vista a pensar se calhar mais em arrendamento, temos que pensar de forma pausada e de forma onde todos os atores do mundo da construção trabalham em conjunto. Não vou entrar tanto por aí, tanto a nível político, o que é que se deveria fazer, ok? Acho que é muito claro e pelo menos todos estamos a falar a mesma coisa, que é precisamos de construir mais. Acho que isso é transversal a tudo que vem saindo das notícias e também que o Governo fala. Foco-me naquilo em que nós, Barbour, conseguimos ajudar, que é, né, trabalhar no nosso quintal para ajudar a construir para uma solução. E aí o que nós vemos é que nós temos uma obrigação clara de dar um selo de qualidade de Barbour a todos os estratos socioeconómicos dos portugueses. Ou seja, nós somos a única marca em Portugal que, à data de hoje, trabalhamos sobre o mesmo nome e a mesma chancela Barbour, tanto produtos de valor acrescentado, de alta complexidade tecnológica, com um preço elevado de acordo com essa necessidade, ok? Mas também produtos de entrada que vão dar resposta ao mais de 1,7 milhões de portugueses que vivem em condições de pobreza habitacional. Porquê? Porque quando nós dizemos que a nossa visão é fazer com que todos se sintam em casa em qualquer lugar, é todos, sem exceção. É quem tem mais possibilidades e quem tem menos possibilidades. Inclusive, nós temos uma associação com a Just a Change, é uma associação sem fins lucrativos que se orienta a combater a pobreza habitacional, onde nós, todos os anos, doamos vários litros de tinta, precisamente para ajudar a combater a pobreza habitacional em Portugal. Portanto, a forma como nós trazemos isto é garantir que nós temos, a nível tecnológico, a oferta de portfólio o mais extenso possível, mas também a nível também da acessibilidade de preços, que se coaduna com as possibilidades do consumidor português. Não queremos privar ninguém do selo de qualidade de Barbour e dizer para este preço vende Barbour, para um preço mais barato vende outra marca. Não. Para todos os preços, para todos os portugueses, vendemos sob a marca Barbour para que todos se sintam em casa em qualquer lugar. De responsabilidade social já falou, portanto, ia fazer essa questão, mas já explicou muito bem, portanto, vou passar aqui para outro tema também muitíssimo importante, que tem a ver com a questão da sustentabilidade, como é que este setor, enfim, tem algumas especificidades, digo eu, do ponto de vista técnico, como é que a Barbour encara esta questão, que práticas é que existem, que práticas é que o grupo tem para garantir que está a contribuir para a sustentabilidade do planeta? Muito bem. É uma temática que é profunda, porque tem vários vetores de análise onde poderíamos ir. Vou tentar simplificar ao máximo. Sem dúvida, tudo que seja aquela componente de pensarmos em utilizar plástico reciclado, em tudo que sejam aquelas práticas comuns que vemos no dia a dia, inclusive em produtos de grande consumo, tudo isso já estamos a fazer, ok? Mas o nosso passo seguinte vai mais a fundo. Vai em percebermos de todas as matérias-primas, por um lado, como serem biossustentáveis, que é um desafio no mundo das tintas ainda, e por outro lado, como é que nós conseguimos pensar cada vez mais na recircularidade de materiais e garantir que, mesmo os materiais que não são utilizados, como é que os poderíamos reaproveitar. É um caminho que estamos a estudar, para o qual nem nós, nem nenhum fabricante de tintas ainda tem a resposta, mas é algo que é um compromisso muito importante para nós e que estamos a envidar todos os esforços a nível de inovação nesse sentido, e até lá vamos fazendo todo o BABA mais simples, que sabemos que já existem ofertas no mercado para isso, mas nós o queremos fazer para além daquilo que existe. Nós, quando estamos agora a projetar a nossa nova gama daqui a 5 anos, um ponto central dessa projeção é
a sustentabilidade da mesma. E sustentabilidade essa vem também de um ponto muito importante. Não é só a sua forma de produção, mas também a longevidade dos nossos produtos. Que é algo que ainda há pouco falava, não é? Nós temos produtos acessíveis, mas também produtos bastante valorizados. Onde nós acreditamos que grande parte da sustentabilidade deve vir da durabilidade. Ou seja, pensarmos em soluções que duram 10 anos, 15 anos, para garantir que consumimos menos tinta. E deve estar a pensar, doidos, se consomem menos tinta, vendem menos. Não é o nosso problema. Nós não estamos aqui só a pensar, queremos vender mais, porque também tem mais do mercado para ir buscar, para você ir buscar outros países. Nós estamos em garantir que existe, de novo, uma oferta adequada às necessidades do consumidor, e se o consumidor me diz que é produtos sustentáveis, a durabilidade tem que lá estar. É mais para um apaixonado, para um engenheiro apaixonado por marketing, aqui mais um desafio, que é como é que se prolonga o ciclo de vida do produto, neste caso das tintas, para garantir aqui a sustentabilidade. Essa ideia das tintas, do efeito da tinta aplicada a durar mais anos, tantos anos como o Diogo está a dizer, acha que isso vai ser possível? É possível. Nós já temos tintas em que sabemos que isso é uma possibilidade. Por exemplo, o nosso Barbocril, uma tinta de fachadas, onde nós damos 10 anos de garantia e sabemos claramente que dura muito mais do que 10 anos. Aí o nosso ponto, já existem tecnologias, a resposta simples a dizer, apostarmos em produtos de qualidade, em resinas de qualidade que nos garantem essa durabilidade, isso por um lado, mas há também um ponto muito importante, que é formarmos o nosso consumidor e mostrar-lhe que soluções mais económicas também têm um tempo de vida de X. E passarmos a ver a equação económica da compra da tinta, não só pelo valor do balde per si, mas sim qual é que é o valor do balde pelo número de anos em que ele vai estar ok, em que vai estar em bom estado para me garantir uma parede conforme. Ou seja, e formar o cliente no sentido de valorizar o processo de vida e valorizar o processo de vida e não só o processo de compra. Certo. E por falar em projetos e em desafios, o que é que nos pode dizer, no que é possível, de alguns projetos inovadores? O que é que podemos esperar aqui do Grupo Arbor nos próximos anos? Pronto, a curto e médio prazo, aqui alguma coisa que nos possa dizer? Muito bem. Como desvendar o véu sem desvendar, não é? É a pergunta que a Marta faz agora. Muito bem. Aqui que lhe possa já adiantar sem pôr aqui os pés onde não possa querer pôr, acho que também entendo. Diria que podem contar com a Arbor em tudo que seja orientações a serviços digitais, é algo que nós já publicamente o fazemos com as ferramentas que trouxemos para o mercado, mas continuaremos a fazer, ou seja, tudo aquilo que demos um primeiro passo a nível de ferramentas digitais, de decoradores para consumidores finais, será natural contarmos com isso para todos os intervenientes no nosso mundo de pintura, ou seja, para os nossos pintores, para os arquitetos, para os nossos revendedores, cada vez mais dar ferramentas para que eles consigam ser autónomos no seu dia-a-dia de trabalho. Exemplo, ferramentas de prescrição automática, onde conseguem fazer um orçamento com 2 cliques, o nosso revendedor para o consumidor final. Isto porque com a opção de diminuir o tempo necessário de trabalho para o revendedor. Por exemplo, para um arquiteto em que faça cadernos de encargos, perceber que pode ter uma solução personalizada com apenas 2 cliques, em vez de ter que estar a ver os seus estudos antigos ou fazer copy-paste de um trabalho anterior, onde nós fazemos soluções personalizadas e pormenorizadas via digital com apenas 2 cliques. É essa a nossa opção a nível de trabalho. Boa. Diogo, para terminar, que conselhos daria a futuros líderes que pretendem conciliar a tradição e a inovação? Nós sabemos que as empresas familiares portuguesas têm um peso significativo no tecido empresarial português. Há muitos mitos, no bom e no mau sentido, e aqui puxando pelos bons. O que é que testemunho gostaria de deixar, que conselhos gostaria de deixar a quem, como o Diogo e muitas outras pessoas, pode ter em mãos aqui projetos tão antigos, mas também cheios de futuro? Vou tentar simplificar uma resposta que poderia ser toda uma conversa durante várias horas acompanhado de uma garrafa de vinho, que abre sempre a parte da conversa, e diria o seguinte: ao entrarem num novo desafio empresarial familiar, primeiro ponto, primeira coisa que devem pensar, não é familiar, é profissional. Família é família, trabalho é trabalho. São duas coisas distintas e devem ser tratadas como distintos, e esse momento deve ser claro.
algo muito pessoal daqui, não é problema nenhum. Eu, quando estou a trabalhar, e coincidi com o meu pai, não é meu pai. Tem um nome, é Carlos, estamos a trabalhar. Depois resolvemos as nossas coisas pessoalmente fora. Isso é um ponto que é muito importante distinguir. É elevarmos a nossa capacidade de deixar de olhar para isto como um negócio de família. Um segundo ponto é 3 passos. Ao fazer um plano, uma primeira conversa com qualquer interveniente que seja na empresa, ouve só, não questiones. Pergunta e ouve. Segundo, questiona, ou seja, depois de terem dito, deixar maturar, voltar à conversa e questionar porque é que as coisas foram feitas assim. E terceiro, faz. Dividiria sempre em 3 passos. Ouve, questiona e faz. E por esta ordem. Não queiramos fazer com base naquilo que conhecemos de trás e do nosso conhecimento prévio dos últimos 20 anos. Vamos primeiro ouvir o contexto, ouvir a experiência. Seria arrogante da minha parte se entrasse numa empresa e não ouvisse os 105 anos de história que estão para trás. Temos que ouvir e perceber porque é que as coisas são feitas assim. E como todas as coisas na vida, as coisas podem ser alteradas. Seja por mim ou por outra pessoa qualquer. Costumo dizer que estou aqui, mas certamente um dia não estarei e estará outra pessoa à frente do leme. Sou mais um a cuidar e a querer que a empresa se desenvolva. Portanto, ouve, questiona e faz por esta ordem e sempre ouvindo muito quem cá está há muito tempo. Mas uma vez que se põe o faz, aí tem que ser o pé e fundo. Diogo, muitíssimo obrigada pela sua partilha de ideias, de experiência, Obrigado, Marta. Da visão de futuro que tem para esta que é uma das mais antigas empresas familiares portuguesas. Até breve e tudo a correr bem com a Barboa. Muito obrigado por esta conversa e gostei muito, Marta. Muito obrigada por me ter feito companhia e porque a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!